Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Lhe desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Desde já agradecemos a sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 2. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você poderá ler conosco a Palavra de Deus. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Neste momento você pode compartilhar as nossas redes sociais e com seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Hoje nós estamos com dois homens de Deus, especialmente convidados, para estar trazendo para nós o ensinamento da Palavra de Deus. Já contamos com a presença do evangelista Elinaldo Ramos. Pai do Senhor, pastor Jefferson, evangelista Elton. Amém. É uma alegria muito grande participar do programa Intercessão. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quero também agradecer ao amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honrosa escala e privilégio de participar deste programa extremamente significativo para a nossa vida espiritual. Também nós contamos com a presença do evangelista Elton Carlos, né, que coordena a área 62 ali em Camaragibe. É um prazer tê-lo conosco também nesta tarde. Amém, pastor. Amém. Queremos manifestar a nossa gratidão, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade ímpar de estar aqui nesse programa, que é um programa abençoado. E também agradecer ao nosso amado pastor presidente, né, pela confiança de poder estar aqui cooperando e dando uma pequena, singela, né, colaboração nesse trabalho tão importante que é o trabalho da intercessão. Maravilha, né? O evangelista Elinaldo Ramos coopera ali na área 14, né? Isso, pastor região Jefferson. de Prazeres. Isso, pastor Jefferson. Estamos lá na área 14, cooperando com o nosso pastor. É uma alegria muito grande poder servir a igreja e ser útil ao ministério do nosso pastor. Que bom, graças a Deus. Antes de nós começarmos alguma coisa dentro do assunto que nós vamos estar tratando, eu quero convidar o evangelista Elinaldo Ramos para nos dirigir ao Senhor em oração. Muito bem, vamos orar a Deus nesse momento. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dirigimos a Ti, Senhor, para rogar a Tua bênção sobre nós, pois estamos cientes de que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, mas contamos com a instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, a fim de que, Senhor, este programa Intercessão seja mais uma vez uma bênção para milhares e milhares de pessoas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje é o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja em Tessalônica, não é? Hoje nós estamos com o quadro falando sobre exemplos de intercessores, não é? E escolhemos aí o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja de Tessalônica. Nós já vimos aqui no programa, falando sobre o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja de Éfeso, pela igreja aos Filipenses, pela igreja dos Colossenses, não é? E hoje nós estaremos vendo o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja de Tessalônica. Evangelista Elton, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses nos trazem profundos ensinamentos sobre a intercessão. E é sobre esta carta que no programa de hoje estaremos aprendendo. No entanto, se faz necessário entender como, quando e por que estas cartas foram escritas. Pastor Jefferson, evangelista Elinaldo, a importância dessas cartas, ela tem um conteúdo extraordinário, visto pelo que se deu a situação para que elas fossem escritas. Nós temos lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde se deu o nascimento da igreja em Tessalônica. E era um povo pagão, não conhecia Cristo, né? Tinha uma vida pagã.
Só que a palavra de Deus, ela chegou a ser semeada, produziu fruto. Só que o capítulo 17 de Atos também mostra que, motivado por inveja de judeus ali existentes, se deu uma perseguição. Perseguição tal que gerou grande alvoroço. E Paulo teve que fugir ou sair para Bereia. Só que quando ele está lá em Bereia, a palavra de Deus ela produziu um fruto enorme ali também. Nasce dos judeus que estavam em Tessalônica uma perseguição também. Saíram de Tessalônica, foram a Bereia e aí trouxeram novamente alvoroço. Paulo teve que sair para Atenas, né? Só como ele estava acompanhado de Silas e também de Timóteo, houve o retorno, né, de Timóteo para fazer um acompanhamento daquela igreja. E Paulo ele segue para Corinto, onde passa ali 18 meses inicialmente, trabalhando naquela igreja, porém surge a necessidade tanto de um retorno que era ansiado pela igreja em Tessalônica, e também a necessidade de escrever, porque nasceram dúvidas, nasceram acerca da perseguição que estava sendo sofrida pela igreja, uma perseguição muito difícil, acerca também da morte, muitos irmãos estavam numa situação de desespero, e eu louvo a Deus, porque hoje nós temos um tema tão tranquilo, tão transparente sobre o que é a vida, a esperança do crente após a morte, né? Isso. Após o fato dele dormir em Cristo, e a gente usa muito isso em cerimônia fúnebre para trazer consolação, num momento tão delicado que se faz, e a igreja estava vivendo esse momento. Paulo surge a necessidade, além de outras, de fortalecer a fé dos irmãos. Né? Muitos estavam assim como que abalados pela perseguição tanto sofrida por Paulo como também por eles. É importante destacar, evangelista Elton, pastor Jefferson, aleluia, que o projeto de Deus para a igreja em Tessalônica suplantou, podemos assim dizer, o projeto do apóstolo São Paulo. Porque em Atos, capítulo de número 16 e o verso de número 9, mostra que Deus se revelou a Paulo através de um varão da Macedônia, que disse a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, a princípio, nós identificamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que o projeto missionário de Paulo era avançar com o evangelho justamente no continente asiático. E Deus, por sua soberana vontade, levou o apóstolo São Paulo para a Europa. Então aí a gente vê a grandeza do nosso Deus em conduzir um missionário e, no caso específico de Paulo, um intercessor. É verdade. É interessante, não é? Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, não é? Até porque a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, não é? É verdade. Eu me lembrei também de um versículo que se encontra lá em Eclesiastes, né? Parece no capítulo 11, diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se forma o osso no vento da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O senhor citou aí que Paulo tentou ir para Bitínia, né? Para Mísia, né? Mas aí o Espírito de Deus o impediu, porque Deus estava avisando a igreja em Tessalônica. Interessante, né? Os caminhos de Deus. O historiador Lucas, ele ainda acrescenta que quando Paulo chegou em Tessalônica, porque Tessalônica era a capital da Macedônia, era uma cidade muito importante, uma cidade que tinha uma economia pujante, um local estratégico, porque dali o apóstolo São Paulo poderia desenvolver o trabalho alcançando todo aquele território. E o que nos chama a atenção é que os caminhos de Deus são perfeitos. Paulo foi para Tessalônica, ele não demorou muito tempo nesta cidade. Enquanto permaneceu, ele visitou a sinagoga por 3 vezes e na sinagoga ele mostrou aos judeus que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias
profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, esse ponto de vista do apóstolo São Paulo em relação a Jesus Cristo, provando através das Escrituras que Jesus era o Messias prometido, desencadeou entre os religiosos o instinto da inveja. E por conta disso, os religiosos da época promoveram uma perseguição implacável contra o cristianismo. Daí porque o apóstolo São Paulo, como bem frisou o evangelista Welton, escreveu essa epístola provavelmente no ano 50 depois de Cristo, com o propósito de encorajar aquela igreja a permanecer firmes na fé. E o que nos chama a atenção é que Deus, através do apóstolo São Paulo, instrumentalizou grandes milagres, mostrando que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então veja, há quem diga que Paulo chegou em Tessalônica no ano 47 depois de Cristo. Então ele escreveu a carta no ano 50. Então a igreja, ela floresceu. Durante 3 anos, a igreja, ela cresceu, Deus abençoou. E diz Paulo, em Tessalonicenses, que a marca daquela igreja foi caracterizada pela fé, pela esperança e pelo amor. Veja o que o poder de Deus fez através do missionário chamado Paulo. Aquela igreja tornou-se uma igreja modelo, né? para as demais igrejas, né? A gente vê que ela se destaca muito a essa expressão, que ela tornou-se modelo, né? Para os irmãos. Isso, e os irmãos de Tessalônica realmente abraçaram o evangelho com muita seriedade. É interessante, pastor, que nas duas cartas, né? Tanto na primeira quanto na segunda, logo nos versículos iniciais, Paulo ele faz essa menção, tanto de ação de graças como de estímulo, né? Porque ele usa a fé dos tessalonicenses para servir de modelo para todos os macedônios. E é justamente também para o nascimento dessa igreja que Deus provê 2 companheiros terríveis. Porque Timóteo dá-se a crença de que ele nasceu na fé na primeira viagem missionária de Paulo. Embora que ele só aparece na Bíblia no capítulo 16, que é a segunda viagem. Mas ele era um jovem notável, que despertou tanto o testemunho da igreja local como o interesse do apóstolo Paulo. E Silas, que também foi um homem que aparece lá no capítulo 15, como um homem que gozava de extrema confiança da igreja em Jerusalém, dos apóstolos, dos anciãos, e foi justamente do concílio de Jerusalém que Silas foi levantado para que participasse daquela comitiva que levasse a orientação dos apóstolos acerca da circuncisão, que seria algo dispensado aos gentios. Então Deus provê, é tanto que eu estava lendo ontem, a perseguição judaica motivada pela inveja estava precisamente na pessoa de Paulo. É tanto que quando ele vai para Bereia e os judeus o acompanham e depois ele segue para Atenas, Timóteo volta. E os judeus, a Bíblia não menciona mais nenhuma perseguição nem contra Timóteo e nem contra Silas. Então, era como se fosse uma coisa levada para o campo pessoal pela força da influência que Paulo, de onde foi tirado, e o motivo da sua conversão, como Deus o transformou, e a força de influência pelas Escrituras que ele exercia, porque a gente vê que onde Paulo chegava, ele procurava uma sinagoga. Daí a gente pode deduzir, dentro desse contexto, é que mesmo um homem sendo chamado por Deus, ele passa por grandes adversidades. Quem sabe você está passando por um momento extremamente adverso na sua vida, uma circunstância adversa na sua vida, na sua família, mas eu quero dizer que, a exemplo do homem chamado por Deus, como Paulo, que encarou perseguição,
que se deparou com circunstâncias adversas ali em Tessalônica. Mesmo assim, Paulo confiou em Deus, porque ele creu que Deus estava conduzindo os seus passos e que estava no controle da situação. Assim sendo, continue confiando em Deus, porque Ele é aquele que conduz as nossas vidas e nada, absolutamente nada, acontece sem um propósito, pastor. É verdade. A gente vê também logo no primeiro capítulo da sua primeira carta, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo ele demonstra profundo segredo da intercessão por essa igreja, né? Apresenta um grande zelo no ato de interceder por eles. O que podemos aprender com essa atitude do apóstolo Paulo, evangelista Elinaldo Ramos? Pastor Jefferson, muito bem. Eu fiz questão de consultar essa palavra zelo no dicionário da língua portuguesa. E os dicionaristas, eles definem a palavra zelo da seguinte forma: grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém. Então, o zelo de Paulo nos ensina que um intercessor deve se preocupar intensamente com o bem-estar espiritual de uma pessoa. E foi isso que o apóstolo São Paulo fez. Ele se preocupou intensamente com o bem-estar espiritual dos crentes em Tessalônica. Ele se preocupou tanto com aquela igreja que ele diz aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10, orando abundantemente de dia e noite. Então, a gente aprende aqui que um intercessor, ele não desiste de orar. E isso mostra verdadeiramente o zelo e a preocupação do apóstolo por aquela igreja. Então, a primeira mensagem que nós aprendemos com esse intercessor chamado apóstolo São Paulo é que ele se preocupava com o bem-estar espiritual daquela igreja e, segundo, a preocupação dele era tão grande que ele se preocupava mais nos outros do que em si mesmo. Então, esse é o prisma da conduta deste intercessor. Há uma coisa interessante que eu queria pontuar aqui, aproveitando essa fala do nosso companheiro evangelista. Esse zelo de Paulo a gente percebe em outros homens de Deus. E ontem eu fui lembrado por Deus de Samuel. Houve duas situações que o povo de Israel pede a intercessão de Samuel. Eles confiavam na oração de Samuel. Eles sabiam que Samuel andava com Deus e que a oração dele diante de Deus tinha peso. A primeira foi no capítulo 7, quando eles estavam renovando uma aliança com Deus e o povo estava totalmente congregado. E os filisteus souberam dessa reunião do povo de Israel e foram para dizimá-los. E é nessa situação que, quando Israel sabe que os filisteus estavam vindo para a batalha, eles não estavam prontos para batalhar, que eles rogam. E naquele momento de tremenda aflição, a Bíblia diz que Samuel ele pega um cordeiro que ainda mamava e ele oferece em inteiro. E a Bíblia diz que o Senhor trovejou no arraial filisteu. A segunda situação está lá no capítulo 12, que é quando Israel pede um rei. Primeiro capítulo 7 é livramento. Capítulo 12 já é uma confissão. Quando o povo pede um rei para ser semelhante como as nações vizinhas, e Samuel, ele entristece-se com aquilo, e Deus ele vai e diz, não, eles não te rejeitaram a ti, estão me rejeitando. Mas Samuel ora, e era a época da colheita de trigo, e o Senhor manda uma forte chuva naquele momento, e o povo de Israel sente que pecou. E é nesse momento que eles oram,
E Samuel diz uma coisa linda que está no versículo 23, do capítulo 12, e eu gostaria de ler. Ele diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É o zelo. A oração é uma forma de cobrir não somente as nossas vidas, mas a nossa família, o nosso casamento, os filhos, os vizinhos, a igreja, enfim. Onde nós estivermos, estamos plantando a semente da oração. E através da oração de um justo, o Senhor faz milagres, como o nosso pastor falou. Não é? É o caminho de Deus para o crente. Tem hora que, eu fui lembrado agora de uma irmã que ela, um pouco aflita por conta de uma situação adversa que apareceu próximo à casa dela, e eu estava num círculo da oração, e eu disse a ela: irmã, não se aflija, porque se Deus trouxe essa pessoa para perto da senhora, fique certo, como diz a Bíblia, o maior que está conosco que é o que está com eles, é porque Deus, através da senhora, quer trabalhar na vida dessa pessoa. Joelho no chão, boca no pó, e Deus vai fazer um milagre. E assim o crente vai naquela marcha que tem hora que o coração fica assaltado e tem hora que a gente quer orar e Deus disse: não, agora vai fazer feito Moisés. Diga ao povo que marche. Então, essa palavra zelo, como sinônimo de cuidado e de preocupação, deve estar presente na vida de um intercessor. Com certeza. Eu ouvi de um pastor que disse a mim: o zelo pela igreja, pela obra de Deus, me impulsiona a estar deitado no altar. E estar deitado no altar é estar na oração, é estar no jejum, é demonstrar para Deus um sentimento verdadeiro de preocupação, de cuidado. E isso demonstra uma característica importante de um verdadeiro servo de Deus, porque nós estamos lidando com coisas espirituais. E quem lida com as coisas do sagrado tem que ter em mente o zelo, tem que ter essa preocupação, esse cuidado, é se colocar no lugar de outra pessoa. Então, essa é uma característica importante que nós encontramos na vida do apóstolo São Paulo. Ele se preocupava, pastor Jefferson, pela igreja de Tessalônica. Era uma preocupação verdadeira. Ele se preocupava de manhã, de tarde e de noite. Isso é zelo, isso é cuidado, isso é preocupação. E Paulo tinha isso na sua vida. Então, nós aprendemos que um verdadeiro intercessor tem que desenvolver em sua vida este zelo. E creio que este programa de intercessão tem sido instrumentalizado pelo Espírito Santo para avivar em nós o zelo pela igreja, pela obra de Deus. O senhor me fez lembrar, e a gente já até comentou aqui no programa de intercessão, que o pastor Leôncio, acerca do pastor Leôncio, quando ele estava visitando a missão em Moçambique, e de vez em quando ele saía, estava conversando com os irmãos, tem hora que estava na hora do almoço, da janta, e às vezes na hora da conversa, de repente o pastor Leôncio saía do convívio assim do povo e quando procurava, ele estava orando. Aí o filho do missionário, ele perguntou ao pastor Leôncio, ele disse: pastor, por que várias vezes que o senhor está no meio com o povo, de repente o senhor sai e vai orar? Aí o pastor disse para o filho do missionário: é porque para que a igreja permaneça de pé, eu tenho que estar de joelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele, como pastor presidente, né, ele sentia esse peso, não somente como pastor presidente, mas como um intercessor, né? Porque essa tarefa não é apenas do pastor presidente, mas de todos nós que somos intercessores e temos este zelo, porque o nosso desejo é que todos vá bem.
não é? Quando João escreveu para a sua terceira carta, ele disse: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Né? Esse zelo é um desejo que está brotando no coração do intercessor para que a igreja, para que os jovens, para que as crianças, para que os obreiros, eles possam crescer espiritualmente e produzir e serem firmes em Deus. O senhor falando de Paulo, me lembrei aqui que no capítulo 3, Paulo ele demonstra esse zelo, no capítulo 3, quando ele envia Timóteo, no versículo 2, ele diz assim: enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Veja que a preocupação dele era grande, ele não apenas orava, mas ele estava preocupado em fortalecer a fé dos irmãos. Aí ele envia Timóteo. Aí Timóteo vai e traz uma notícia, né? No versículo vamos continuar aqui no versículo 13, diz assim: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós bem sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis, como o senhor falou, a perseguição que Paulo sofreu, isso Paulo ficou preocupado para que os irmãos não viessem esmorecer na fé por causa do líder que estava preso, né? Isso. E Paulo disse: olha, vocês já estavam cientes de que ele enviou Timóteo para confortar os irmãos. Aí eu achei interessante aqui no versículo 5, pois ele diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o para saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então vemos que este zelo que Paulo tinha era que o trabalho não viesse a ser inútil. A gente pregou tanto, se esforçou, sacrificou, e de repente vê os irmãos esmorecer na fé, desvanecer na fé. Então o intercessor, ele tem esse zelo, né? O zelo para que os irmãos se firmem, para que os irmãos permaneçam servindo ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe a você que está em casa como intercessor, que este zelo também possa estar no seu coração pela sua família, como já foi dito aqui, pelos seus filhos, pela sua igreja, pelos jovens. O intercessor, ele tem um compromisso com Deus, com toda a igreja e até com o mundo, né, perdido, para que o mundo possa conhecer a Cristo. Então, este zelo, ele é algo que realmente deve existir na vida do intercessor. Né? Nós não podemos esmorecer neste zelo. Né? Devemos perseverar. A gente vê que nesta carta, evangelista Elton, Paulo, ele se apresenta como modelo de constância, né, e perseverança na oração, exortando a igreja que faça o mesmo. A gente vê para 1 Tessalonicenses capítulo 3, e o versículo 10, esta expressão, gostaria de ler: orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos a falta da vossa fé. Ele diz assim: orando abundantemente dia e noite. Qual é a importância de se interceder constantemente? Pastor Jefferson, evangelista Linaldo, nós vemos que a oração, ela se faz necessária, como o senhor bem mencionou, né? Uma boa lembrança do pastor José Leôncio. A necessidade é constante e a batalha é ferrenha. E o nosso inimigo é astuto e sagaz. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova e podia até ser tentada a imaginar que a vida cristã seria fácil, seria um mar de rosas, sem tentações, sem aflições. E diante de uma aflição sofrida principalmente pelo seu líder, que o apóstolo Paulo exercia essa liderança, podia haver um esmorecimento e até um abandono da fé. E até porque o apóstolo não estava presente, né? Exato. Ele estava preso, né? E é importante também porque, assim, Silas já havia tido a experiência do cárcere, que está relatado lá no capítulo 16. Timóteo, a Bíblia não cita que Timóteo tenha sofrido, porque ele já aparece no capítulo 16 como acompanhante, no capítulo 17, né? Mas lá no cárcere, Paulo e Silas é que estavam acorrentados, é que foram testemunhas oculares e vivenciaram o milagre de Deus, que presenciaram a conversão do carcereiro. Então, Silas era um homem experiente, Paulo também, Timóteo nem tanto.
Era um jovem que estava acompanhando. Mas a oração cria raízes. A oração produz milagres, a oração muda a história. A gente vê isso lá no capítulo 34 do livro de Êxodo, versículo 10 e 11. Deus, quando fica irado com aquele abandono da fé do povo judeu, e ele diz a Moisés, olha, de ti eu farei uma nação, vou matá-los. E Moisés se põe na brecha como intercessor. A gente vê ali zelo, mesmo que aquilo traga um desgaste, né? Mesmo que a pessoa, né, ele se sinta a dor da pessoa que está intercedendo e até em certo momento entenda que a pessoa errou ou está numa necessidade de retorno, mas ele se põe como instrumento de Deus, chorando, lamentando, pedindo misericórdia, se derramando. Então, o sentimento de humildade que Paulo muito menciona aos filipenses, mas aqui a gente vê o sentimento de amor e de zelo. E é interessante lembrar que Paulo chama, no capítulo 2 e versículo 19 da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta, a igreja como a sua coroa. Não para a vanglória, mas para a alegria, era o fruto do trabalho. E a oração é a água que irriga a plantinha da chamada fé. Sem a oração, perde a essência da vida cristã. Por isso a necessidade da constância. É justamente através da oração que o intercessor ele vê, mas o intercedido recebe. Ele passa a sentir e a vivenciar coisas que ele antes nunca viveu. E a oração faz com que Deus se faça presente. Se o senhor me permite, evangelista Welton, a leitura, não é, de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, a parte A do versículo diz assim: sempre damos graças a Deus por vós. Então, o intercessor, ele tem que ser perseverante na intercessão. E o Senhor Jesus, em Mateus 7, versículo 7, nos ensina a conjugar 3 verbos na oração: pedir, buscar e bater. Ou seja, o intercessor ele tem que pedir, e para pedir ele vai ter que usar a boca. E é interessante que ele repete, né? É. Pedir. Batei. Ele vai ter que usar a boca, ele vai ter que falar. Ele vai ter que usar os pés para buscar e ele vai ter que usar as mãos para bater. Então, o Senhor Jesus está falando a respeito da constância, da perseverança. Assim sendo, o intercessor tem que desenvolver essa característica. Independentemente da situação, da circunstância, o intercessor não pode abrir mão da intercessão, da oração. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus diz: e contou-lhes ainda uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja que no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, diz que nós devemos orar sempre, orando em todo tempo. E é mais, né? Com toda oração e súplica no Espírito. Isso. E vigiando nisso, né? Com toda perseverança por todos os santos. E é nessa carta que vem aquele versículo de ouro que, no princípio da minha fé, eu decorei porque é pequeno, né? A gente decora rápido, orar sem cessar. E isso está aqui. E interessante também porque no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, lá no versículo 40 e 41, depois de Jesus ter feito aquela oração inicial, ele volta e encontra, como diz o versículo 40, os discípulos adormecidos. E ele diz a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a necessidade da intensificação e constância da oração é porque a gente não consegue. É como diz o evangelista, a batalha é espiritual, não é carnal.
E a oração é ferramenta indispensável nesse combate. Sem ela, não há como combater e muito menos não há como vencer. E é interessante ainda acrescentar que o contexto vivido por Paulo era muito difícil. Era um contexto permeado de lutas, de aflição, de perseguição. Daí porque a igreja precisava se fortalecer em Deus e na força do seu poder. E para se fortalecer em Deus e na força do seu poder, é necessário trilhar pelo caminho da oração, pelo caminho da intercessão. É ser constante, é não abrir mão jamais, é não retroceder desta virtude espiritual tão necessária para o nosso progresso da vida cristã. Que maravilha, né? A gente vê que o quanto é importante o intercessor ele ser perseverante, né? Essa perseverança é algo extraordinário. A gente vê que no tocante à sua intercessão na primeira carta, né? Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 9, né? Nós vimos aí, a sua oração intercessória parece ter sido atendida na segunda carta, né? Em 2 Tessalonicenses 1:3. Paulo demonstra amor para com a igreja e a igreja, por sua vez, demonstra amor entre si. O que nos leva a pensar qual a importância do amor na intercessão? Pastor Jefferson, se um intercessor ele se coloca no lugar do outro, então isso mostra para nós que Paulo tinha uma empatia por aquele povo muito grande. Se acrescenta a isso o amor de Deus derramado em seu coração. Então, o amor de Deus na vida do apóstolo São Paulo fez toda a diferença na sua intercessão, porque a igreja viu nele alguém realmente vocacionado por Deus para os apacentar. Então, a intercessão, ela foi regada por meio do amor. E o amor, ele é demonstrado justamente pela conduta desse apóstolo, pela atitude desse apóstolo, em canalizar para eles, através de Timóteo, a preocupação que ele tinha por aquela igreja, o cuidado que ele tinha por aquela igreja. E ele diz aqui, eu não cesso de orar por vocês, nem de dia, nem de noite. Então, o amor levou Paulo a se sacrificar por aquela igreja. Ele plantou aquele trabalho, ele zelou por aquele trabalho e demonstrou, através do seu ministério, o verdadeiro amor. O líder que ama o seu povo, ele se coloca diante de Deus em favor daquele povo. E Paulo fez isso, orando, buscando, protegendo aquela igreja com a sua intercessão. E lá na frente, quando ele escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, a igreja se torna uma imitadora daquilo que ele havia feito lá atrás. Então, ele semeou amor, a igreja agora está retribuindo esse amor que o seu líder havia instrumentalizado no caráter. Então, a gente percebe que o ensinamento de Paulo alcançou resultados extraordinários nos crentes de Tessalônica. Ele lançou a fé, lançou a esperança, lançou o amor, plantou essas virtudes e a igreja trilhou pelo caminho do seu pastor. E lá na frente vemos uma igreja caracterizada por essa virtude, porque o amor de Deus na vida daquele povo não ficou restrito a Tessalônica, saiu para Corinto, não é? Corinto era a capital da Acaia, não é? Se espalhou pela Europa. Então veja que essa igreja se tornou um modelo por conta do líder que ela teve, um líder amoroso, um líder seguro, um líder doutrinário, um líder
que se preocupava verdadeiramente com a alma dos tessalonicenses. E isso é amor, amor de Deus, amor sacrificial, amor piedoso que levou Paulo a se colocar no altar por aquele povo. Pastor, o amor também, a gente percebe, dando uma ênfase ao que o nosso companheiro falou, que ele faz com que você se dê e passa a ver, através da intercessão, o que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, quando o amor está plantado no coração, o sentimento de doação é muito forte. Então, você renuncia a si mesmo e a preocupação, como ele bem pontuou do apóstolo, não era apenas número, mas era que eles sentissem de fato e a fé deles fossem de fato edificadas. Porque na ausência do apóstolo, houve a necessidade do retorno de Timóteo e a fé dos tessalonicenses, tendo em vista a primeira carta, ficou um pouco abalada. E Paulo não somente ora, mas envia o acompanhamento e graças a Deus que surtiu efeito. Só que quantas preocupações Paulo não tinha e gostaria de estar presente naquele momento não estava. E a oração faz o link, ou seja, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não estou lá, mas o Senhor está. Eu não alcanço, mas Ele alcança. Eu não sei como fazer, mas Ele sabe. Então, a oração motivada por amor, ela produz uma aproximação do intercessor com Deus, além de produzir o fruto. Ao passo em que, quando se anda com Deus, se tem tanta consciência da nossa inteira dependência dEle e do resultado provocado pela nossa oração, de que a gente passa a sentir, a ter, a gozar o mesmo sentimento de Cristo. É interessante destacar, evangelista Welton, é que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se Deus é amor, Ele compartilha conosco essa virtude, esse atributo, né? Que na teologia é visto como atributo comunicável de Deus. Então, Deus compartilha conosco amor. E Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, que Deus derramou amor em nossos corações. Então, interceder a Deus sem ter amor no coração é algo que precisa ser revisto, porque Deus é amor. E quem interage com Deus na intercessão tem que desenvolver o amor, essa virtude tão necessária, tão especial, que nós aprendemos com Deus, porque Ele doou o melhor de si, Jesus. Jesus, por sua vez, doou a si mesmo por nós na cruz do Calvário, e nós devemos também doar a nossa vida pela obra de Deus. Coisa importante, né? E é interessante que esse amor, quando vocês estavam falando sobre o amor, me lembrei da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Capítulo 13, e ali ele traz uma visão extraordinária do amor. E é exatamente esse amor que leva àquela pergunta anterior, né? A constância. Né? Porque o texto diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não desiste. Né? Quem ama não desiste, né? Vai até o fim, batalha, vai em frente. E essa foi a preocupação de Paulo, foi tão intensa que os irmãos perceberam esse amor e, como o senhor disse, agora eles retribuem o amor. Né? Então, a melhor forma de demonstrar o amor a alguém é orando por ele. Né? Quando você ora e intercede por alguém, você está demonstrando realmente o amor por aquela pessoa, porque você deixou de tirar a centralidade de si para colocar em outro. Né? Então, você estava não apenas focado em si mesmo, mas agora você está preocupado com várias pessoas que estão enfrentando diversas situações, problemas diversos,
E eu gostaria, nesse momento aqui, abrindo espaço dentro dessa palavra, que existem muitas pessoas que estão sofrendo nesta hora. Estão passando por noites escuras, ou alguns estão sendo maltratados, martirizados. Igrejas que estão sendo perseguidas, né? Cristãos, obreiros, missionários que estão sendo ameaçados. Aqueles que estão fazendo a obra de Deus estão passando por momentos, noites escuras. E os irmãos que estão também conosco aí em casa estão passando por um momento difícil. Alguns que estão fazendo agora também os seus pedidos de oração neste momento. Vamos abrir aqui um espaço, evangelista Elton, Sim, pastor. E vamos fazer uma oração. Sim, pastor. Pelos nossos irmãos que estão precisando de um socorro da parte de Deus, né? Porque é como o senhor disse, a gente às vezes não pode estar perto. Paulo sabe, não podia estar lá, mas Deus está. Né? Nós não estamos aí onde você está, nós não sabemos o que você está passando, nós temos assim uma vaga ideia, né, de quem está sofrendo, mas não sabemos a gravidade que você está passando, a luta que você está enfrentando, mas queremos te dizer nesta tarde que Deus sabe e Deus está aí com você. E nós vamos, neste momento, orar, e eu quero convidar a todos os irmãos que estão conosco, sintonizados no programa Intercessão, para nós fazermos agora uma oração a Deus por essas vidas que estão sofrendo, por essas vidas que estão enfermas, vidas que estão em desespero, vidas que estão a ponto de perder o equilíbrio e não sabem mais o que fazer, e até aqueles que estão querendo agora atentar contra a sua própria vida. Mas neste momento nós vamos dar uma pausa aqui no programa e vamos fazer uma oração a Deus, rogando a Deus que Deus opere um milagre. O evangelista Elton, o senhor pode nos conduzir em oração juntamente com os demais irmãos que estão conosco aí no programa Intercessão. Eu peço que você, se possível, pare o que você estiver fazendo e vamos juntos fazer esse clamor para que Deus abençoe os nossos irmãos, principalmente vocês que estão fazendo seus pedidos de oração agora. Vamos orar para que Deus, Ele dê vitória à sua igreja e ao seu povo. Muito bem. Vamos orar. Querido Deus, é no nome de Jesus que neste momento elevamos a Ti, Senhor, a nossa súplica, a nossa intercessão. Deus, não sabemos, mas Tu sabes quantas vidas estão necessitando agora do Teu milagre. Quantas estão sintonizadas neste programa. Quantas estão pedindo um socorro, uma providência. Há também aqueles que não estão sintonizados, mas também estão carecendo, Senhor. Lares, famílias, vidas que precisam ser libertadas das drogas, Pai, da criminalidade, da depressão, vidas que precisam de uma cura, Senhor, de uma porta aberta, enfim, Senhor. Tu sabes todas as necessidades e pela Tua palavra, Senhor, sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabendo, Senhor, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. Em Ti não há mudança nem sombra de variação. Sabendo que Tu és socorro bem presente na angústia. Pai querido, que Tu trabalha por aqueles que em Ti esperam. Que esta, Senhor, neste momento, vidas sejam alcançadas, famílias sejam alcançadas, que o Teu trabalhar seja manifesto. Pai querido, que as obras do maligno sejam desfeitas, que portas sejam abertas, que curas sejam concedidas, que milagres ocorram e tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Vai neste coração, nesta família, traga paz, traga refrigério, repreenda essa inquietação, essa depressão, essa angústia, esse pesar, este pavor. Tu és o Deus de força, de vigor, de ânimo e te pedimos o Teu socorro em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cremos e o Deus que está aí, Ele já está agindo ao seu favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, temos uma pergunta aqui ainda, né? Por último, o programa já está findando.
Mas ainda temos uma pergunta que gostaríamos de compartilhar com os irmãos, né? Por último, mas não menos importante, o apóstolo Paulo ele destaca nas duas cartas uma preocupação de que os irmãos estivessem preparados para a vinda de Jesus. Quais são as implicações de se interceder sabendo de que Jesus voltará a qualquer momento? Muito bem, pastor Jefferson. Uma das implicações é que a intercessão, ela sendo constante, ela vai eliminar qualquer possibilidade de desânimo ou de esfriamento da fé no tocante à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Jesus vai voltar, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos a convicção plena de que o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E o ministério da intercessão mantém preservado a chama da bendita esperança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós éramos os mais miseráveis dentre todos os homens. Mas louvado seja Deus, porque Jesus ele vai voltar. Ele nos deu essa certeza, ele nos deu essa promessa, e essa promessa está de pé e ela é alimentada através da intercessão. À medida que nós intercedemos a Deus, nós vamos tendo a nossa força renovadas em Deus e nós vamos perseverando, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Então, a intercessão reforça a nossa renovação espiritual no que diz respeito à vinda do Senhor. Então, Paulo, ele traz essa palavra de conforto para aquela igreja que estava esperando Jesus naquele momento e transmitiu para aquela igreja a necessidade de perseverar na oração. Não é sem propósito que, no capítulo 5 e o versículo de número 17 da primeira epístola, Paulo diz assim, orai sem cessar. Então, devemos aguardar Jesus orando, intercedendo constantemente, porque a intercessão vai ser como combustível, que vai manter a nossa esperança viva. E nós, como servos de Deus, estamos vivendo na expectativa da volta do Senhor, que pode acontecer agora. Sim. Jesus, ele pode voltar agora. Glória a Deus. E nós estamos esperando, por isso que nós estamos orando a Deus para que Ele nos guarde, porque Paulo diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. O escritor, corroborando o que o nosso companheiro falou, o evangelista Arnaldo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele manifesta esse cuidado também, porque a manutenção da fé se dá pela oração também. E quanto mais, quando, como está escrito no capítulo 10, versículo 25, e ele diz assim, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Embora que essa orientação, esse cuidado do versículo 25, acerca da iminência e proximidade da vinda de Jesus, ele começa no versículo 19 do mesmo capítulo, dizendo, tendo irmãos, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então perceba no versículo 22 também, ele diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Perceba que o escritor aqui ele menciona a oração e a ousadia para manter a prática da oração, sabendo que o acesso está aberto. E essa ousadia deve ser mantida quanto mais vai se aproximando a vinda de Jesus. Porque é certo, como disse Paulo
aos Efésios, e muito conhecido sobre a armadura de Deus. E ele diz, para que possais resistir. Lá também, lá no capítulo 1 do livro de Atos, quando o Senhor, antes de ser assunto aos céus, ele dá a orientação, ficai em Jerusalém. E os discípulos, para receberem o poder, eles tiveram que permanecer no cenáculo e permaneceram orando. Então, a vitória, ela só vem a acontecer, a graça, a presença, especialmente na iminência da volta de Jesus, que a Bíblia cita que por se multiplicar a iniquidade, e a gente percebe isso como amor de muitos, um dos sinais da brevidade da vinda de Jesus. Então, a oração será o antídoto, né? O remédio para que seja esse mal curado, se alcançar alguns, e também uma vacina para prevenir o nosso coração de que isso não aconteça. Haverá o renovo de Deus, né? Enquanto ele estava falando sobre o amor, também, pastor, me veio aquele sentimento de abnegação do Senhor Jesus quando ele estava lá na cruz. E ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A oração faz com que você veja não pelos olhos naturais, mas com uma dimensão maior. Você está vendo o plano de Deus se concretizando. A oração faz a gente enxergar coisas que outros não veem. A oração é uma semente que dá fruto. É uma plantação que produz, não é? É um investimento que dá retorno. E quem ora, vê a mão de Deus. Que maravilha, né? Glória a Deus. Olha que o programa agora começou a esquentar, acabou. Mas glória a Deus por esse momento, né? Então a gente vê que Paulo, ele orava preocupado para que a igreja, para que os crentes, na vinda do Senhor Jesus, não fosse pego de surpresa, né? Eles estivessem prontos. Eu gostaria apenas de corroborar com um versículo, essa preocupação dele, no versículo 23 da primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a preocupação dele em ensinar e orar e interceder é que os irmãos pudessem viver uma vida de santificação, uma vida de serviço, de produção, né? Trabalhando para Jesus, vivendo uma vida de santificação, até porque os escritores hebreus, quando eu estava citando ali, eu me lembrei que eles diz assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante observar, pastor, que o Senhor Jesus, na carta que ele enviou através do apóstolo João, à igreja de Filadélfia, ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Aprendemos bastante hoje sobre a oração de intercessão do apóstolo Paulo pela igreja aos Tessalonicenses e que possamos, com esse zelo que aprendemos, essa constância na oração, o zelo, a constância na oração, esse fervor espiritual, tendo sempre esta preocupação uns com os outros, para que no dia do Senhor Jesus, todos nós possamos estar lá, né? Sermos arrebatados. Esta deve ser a preocupação, porque o apóstolo São Paulo, ele não apenas ele intercedia, mas ele também reconhecia a necessidade de alguém orar por ele, porque no versículo 25, né? É o versículo 25, é o versículo 23, né? É 25. 25, O 25, na primeira carta, diz assim, irmãos, orai por nós, né? Orai por nós. Então ele orava, mas também ele sentia a necessidade de que alguém intercedesse por ele, para que na vinda do Senhor Jesus possamos juntos estarmos aguardando a volta do Senhor e aquele dia não nos surpreenda como ladrão, mas que possamos estar preparados a cada dia dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória. Amém? Quero agradecer a sua audiência por estar conosco durante toda essa programação. Deus abençoe e recompense a todos. E vamos estar agradecendo então a Deus
por este momento tão especial que estivemos aqui na presença de Deus. Quero agradecer ao evangelista Elinaldo por esta oportunidade de estar conosco e o senhor que deseja aí trazer as suas considerações finais. Agradecer primeiramente a Deus e ao nosso amado pastor, presidente, o pastor Ailton José Alves, ao pastor Jefferson, por conduzir com muita capacidade o programa Intercessão de hoje. Foi uma bênção, saiu daqui extremamente regozijado e despertado pelo Espírito Santo a permanecer nessa marcha gloriosa, exercendo esse ministério intercessório que traz um bem tão maravilhoso para o povo de Deus. Então, agradeço a Deus e ao Senhor, pastor. Também é uma alegria tê-lo conosco, não é, evangelista Elton Carlos? Sim, eu quero agradecer pela sua atenção de atender aí o convite do pastor para estarmos hoje participando do programa Intercessão. A nossa gratidão, né, faço minhas palavras do nosso companheiro, agradecendo ao nosso amado pastor por essa confiança e por essa feliz oportunidade de estar contribuindo um pouquinho também com esse trabalho maravilhoso e também agradecendo ao senhor, pastor Jefferson, e estamos aprendendo. Eu louvo a Deus porque me sinto um aluno e quero continuar assim. E louvo a Deus por vidas de pessoas que são tão exemplares para nós e mandando uma saudação. Se eu não mandar, né, vai ficar porque minha esposa, meus filhos, né, estão sintonizados e a minha mãezona ali na cidade de Cachoeirinha, que, confesso ao Senhor, é um exemplo de intercessora. E também a todos os amados irmãos da área 62, né, temos vários irmãos, tem irmãs, pastor, que não perdem. Depois que acorda, que ligar a televisão na Rede Brasil, só na hora de dormir. Né? E ficam cultuando, adorando a Deus, e o programa Intercessão tem sido uma bênção. A irmã Beatriz, a mamãe da nossa irmã Fátima Honorato, né? A nossa irmã Carmelita Mota, a nossa irmã Amenaide, a nossa irmã Carminha, a nossa irmã Terezinha e o irmão Ivo, enfim, ao auxiliar irmão Ramos Severino. Deus abençoe, servo de Deus, a todos, no nome de Jesus. Amém, né? Graças a Deus por este momento especial. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. Oremos então, querido Deus, Pai Celestial. Foi muito bom estarmos juntos, participando deste momento especial, quando muito aprendemos sobre a intercessão do teu servo, o apóstolo Paulo, pela igreja de Tessalônica. Ajuda-nos a guardarmos tudo aquilo que foi comentado nesta tarde e que possamos, Senhor, com zelo, com constância, com amor, dedicação, estarmos sempre batendo a tua porta em favor dos nossos irmãos, para que permaneçam firmes na fé e estejam preparados para a vinda do Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção em continuação por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração, Senhor, pelas redes sociais. Ó Deus, dá vitória ao teu povo. E aqueles também que não tiveram a oportunidade de fazer os seus pedidos, mas estende tuas mãos e opere milagres, Senhor. Continua abençoando a nossa nação brasileira, que muito precisa, Senhor, de uma intervenção da tua parte. Opera milagres, prodígios e maravilhas no meio do teu povo. Recebe a nossa gratidão e louvor em o nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos pela sua honrosa audiência e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir, às 17h30, ou seja, 5h30 da tarde, até às 6h30, estaremos juntos aqui no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.